Ei meus amigos, bem-vindos ao canal GT Car School, sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim falar aqui para vocês do Renault Kwid. Esse caso é uma versão Zen, né, que é a versão aí intermediária. Ele tem 4 versões, tem a versão Life, que é a mais básica de todos, vem sem ar e direção. A versão Zen, que é a intermediária e a que é mais interessante, porque ela já tem ar, direção, tem o básico. E aí depois você tem a Intense, que é mais completa, vem farol de neblina, retrovisores elétricos, e aí você tem a Outsider, que é a última, que ela vem com alguns requintes a mais. Esse carro, principalmente no lançamento dele, ele foi considerado como o SUV dos compactos, né? Isso é o que a Renault dizia. Mas por quê? Será que ele pode realmente ser considerado um SUV compacto? Na verdade é muito questão de marketing isso daí, né? Talvez um pouco aí de lobby das montadoras acabaram criando um tal de padrões para SUV, que seria o quê? Para ser considerado um SUV, ele tem que ter um ângulo de ataque pelo menos de 23 graus, um ângulo de saída de 20 graus e a distância do solo de 180 milímetros. Isso são os dados básicos. Tem algumas coisas também como o ângulo ali para em rampa, né, para que o carro não bata, também no meio que tem que ser 10 graus, mas esse carro, caso, atende 3 desses pré-requisitos aí. Mas o que seria então esses ângulos? O que seria o ângulo de ataque, né? Vamos mostrar aqui com o auxílio de uma régua simples. Na verdade, o ângulo de ataque é um ângulo formado por uma linha tangente, né, aqui da ponta do para-choques até a parte tangente aqui do pneu. Esse ângulo formado seria o ângulo de ataque ou ângulo de entrada. Para ser considerado um SUV, ele tem que ser 23 graus a partir e esse carro, desse caso aqui, é 24 graus. Outra parte importante também, ele ter a distância do solo de 180 milímetros. Esse carro tem realmente o mínimo necessário. Na verdade, é a distância da parte mais baixa do carro até o solo, né? Já o ângulo de saída que nós temos é como se fosse uma linha tangente também do pneu, com uma linha que chegasse até a parte externa aqui do para-choques. Esse ângulo formado seria o ângulo de saída. O mínimo para ser considerado um SUV é 20 graus e nesse caso nós temos um ângulo de saída de 40 graus. Esse carro aqui ele é um projeto indiano, né? No teste de colisão dele que teve lá, ele teve 0 estrelas e isso foi antes desse carro ter sido lançado aqui no Brasil. A Renault acabou ficando preocupada, fez alguns reforços estruturais no carro e aí quando foi feito o teste aqui no Brasil da notinha NCAP, ele recebeu 3 estrelas, então foi uma nota considerável. Eles acabaram colocando também airbags laterais, então esse carro tem 4 airbags, além dos obrigatórios, tem os 2 laterais. Isso para reduzir um pouco essa imagem aí de realmente carro que é muito frágil, já que teve uma nota baixa. Esse carro, antes de ele vir para o Brasil, ele foi feito um teste aí de 1 milhão de quilômetros, para realmente garantir que ele rodasse bem nas nossas terras aqui brasileiras, né? Além disso, para desenvolver esse carro, em torno de 200 mil horas aí de desenvolvimento. Falando um pouco assim do design desse carro, ele tem uma linha alta, né? Uma linha de cintura alta, e também esse carro ele acaba tendo uns vincos bem pronunciados. Isso para dar uma aparência mais de robustez, assim, talvez parecer um pouco mais como um SUV, né? Esse carro tem alguns pontos que demonstram a simplicidade do projeto, a redução de custo aí que a montadora quis fazer. Um deles é a questão do limpador de para-brisa, a gente pode perceber que ele é único, algo que foi muito criticado aí, né? Porque questões de eficiência e tal, ele apesar de utilizar 2 braços, ele não é tão eficiente, né? Eu tenho um Etios e o Etios também tem esse limpador de para-brisa, bem como os Miles. E eu posso dizer, na chuva forte realmente não é tão bom. Além do que tem casos na internet de donos reclamando que acabou dando problema no limpador de para-brisa. Ele teve que esperar a chuva passar para poder continuar seguindo viagem, visto que com um limpador dando pau separa totalmente o carro, né? Já a questão ali da antena também é uma antena bem simples, é uma antena muito longa, como pode ser vista, né? As antenas hoje em dia são mais compactas e elas têm uma captação de sinal até melhor. O rádio não chega a ficar ruim, porém atrapalha quando você vai entrar em algum estacionamento. Principalmente são em estacionamentos mais baixos, né, com o pé direito mais baixo, que pode acabar atrapalhando a antena. Outra questão também seria a questão da roda, que é muito criticado. O carro utiliza apenas 3 parafusos na roda. Isso na prática não acaba comprometendo nada. Eu rodei com o carro aí próximos de 60 km, você não sente nada assim a mais algum problema por isso. Esse tipo de coisa foi utilizado, esse tipo de recurso foi utilizado muito aí nos Fords da década de 80, alguns carros, né, Corsair, alguns carros assim chegaram a utilizar esse tipo de recurso de 3 parafusos. Algo muito interessante também foi no lançamento desse carro. Eles fizeram um mega lançamento, né, pegaram lá na Allianz Parque, fizeram show, tiveram fogos de artifício, fizeram um baita de um lançamento
quando esse carro aqui acabou sendo inaugurado isso em 2017. Quando ele foi inaugurado, ele veio com uma proposta de ser um carro muito barato, você dava R$1.000 de entrada, podendo parcelar esse valor em até 3 vezes, e além disso, o carro até o final daquele ano, 2017, ele foi vendido apenas pela internet. A partir daí, sim, em 2018 ele já começou a ser vendido amplamente nas concessionárias e tal. Então, o que acabou ficando muito marcado foi isso, né? Esse mega lançamento que eles tentaram fazer, de realmente como se fosse um carro realmente inovador, um SUV, para quem não tem condições de comprar um carro maior, acabar comprando ele e tal. Mas acaba sendo mais marketing do que tudo, como a gente pode ver aí ao longo desse vídeo. Bom, aqui na parte da frente, né, a gente tem um farol simples aqui, todas lâmpadas halógenas, né, não tem nada de LED, também para um carro básico assim é de se esperar. Já no motor desse carro ele utiliza o motor 1.0 SCE, que é um motor bem parecido com o Sandero, na verdade seria o motor do Sandero, porém mais simplificado, né? Eles reduziram algumas coisas do carro para reduzir tanto o peso quanto o custo. Algumas coisas que foram retiradas nesse carro, por exemplo, ele tem comando duplo no cabeçote, né? Então ele tem 2 comandos, um para admissão e outro para escape, porém no caso do Sandero ele é variável. Já nesse carro aqui do Kwid, ele é simples, né? Ele não é variável. Outra alteração também que eles tiveram, o coletor de escape ele era integrado ao cabeçote, nesse caso já não é mais. Pode parecer uma besteira, porém isso fez com que o carro, nesse caso, ele tem 70 cavalos no etanol e 66 na gasolina, sendo que o Sandero tem 82 cavalos no etanol. Então a gente acabou perdendo 12 cavalos aí por essas mudanças que tiveram no motor. Já o torque desse carro é 9,8 no etanol e 9,4 na gasolina. A potência máxima dele chega em 5.500 RPM, enquanto o torque máximo a gente consegue em 4.250. O 0 a 100 desse carro aí ele faz em torno de 14,7 segundos. Ou seja, né, eles realmente conseguiram uma redução boa de peso aí do motor. Esse carro ele pesa apenas 779 kg, nessa versão aqui que seria a versão Zen. As outras versões acabam ficando um pouco mais pesadas, porém é um carro muito leve, né, que aí acaba pesando menos de 800 kg. Comparado com outros carros como o Mobi, por exemplo, ele é bem mais leve, né? O Mobi pesa em torno aí dos 900 kg. Se a gente for avaliar aqui a questão do motor, tem umas características bem interessantes de economia mesmo, né? Como a questão aqui que a gente tem um reservatório que ele é separado por dentro, porém desse lado aqui fica a gasolina do tanquinho de partida frio e desse outro lado aqui fica a água do limpador de para-brisa, sendo que no Sandero já não existe mais essa tecnologia, né? Você já não tem mais esse tanquinho de partida frio. Outra questão também é o reservatório de expansão. Ele fica numa parte baixa, numa parte ruim de ser vista, enquanto em outros casos acaba sendo a visualização muito mais fácil. Tinha umas coisas que eles poderiam ter melhorado. A questão aqui também é um motor super compacto, então a manutenção acaba sendo bem prática aqui. Você tem espaços amplos aqui para manuseio nessas partes internas aqui do carro tranquilamente. Questão de ruído, né? Esse carro ele utiliza 3 cilindros, ele tem os coxins mais simplificados do que os do Sandero, então o carro acaba vibrando um pouco mais, porém nada tão absurdo. Ele tem uma manta acústica para reduzir um pouco o barulho aqui do carro, do motor, porém resolve quando você está lá dentro, acho que o barulho dele não é tão alto, principalmente quando você está em baixas velocidades. Quando você sobe um pouco a rotação, você sente o motor mais ruidoso. É um carro que trabalha melhor em altos giros, né? Como você teve uma simplificação aí do motor, ele acabou perdendo potência e torque. Então ele acaba, para ele andar bem, você acaba precisando trabalhar com umas rotações um pouco mais elevadas aí. Porém, nada que comprometa o consumo, como a gente vai ver mais pra frente, esse carro é um dos mais econômicos da categoria. Na questão aqui do pneu, né? A gente tem um pneu 65 70 aro 14, então o que seria o 65 seria a largura do pneu, é um pneu realmente estreito, né, visando bastante economia de combustível. Os poucos carros que utilizam ainda um pneu assim tão fino, a maioria acaba utilizando um 75, um 85, né? Também você tem o 70%, seria o quê? Essa altura aqui que seria 70% da banda de rodagem. Ou seja, essa altura acaba sendo 116 mm aproximadamente. Qual a vantagem de você ter um pneu assim mais borrachudo? Acaba tendo muito mais conforto nele, acaba absorvendo bastante impacto. Afinal, o pneu serve como se fosse, resumidamente, uma mola, né? Então ele acaba absorvendo bastante o impacto. Esse carro aqui também ele utiliza freio a disco, né? Na frente, antes era um disco sólido, até o modelo 2020 era um disco sólido. Tinha muitas reclamações porque a pastilha durava pouco, o freio era muito ruim. Tem reclamações aí que a pastilha durava menos de 10 mil. A partir do modelo 2020 já passaram para um disco ventilado. O que seria o disco ventilado? Você tem um disco de um lado, outro disco
se fosse um disco de cada lado, e no meio você tem aletas. Então uma pastilha pega esse lado do disco, outra pastilha pega o outro lado do disco. Isso ajuda bastante a arrefecer o freio e também você tem uma frenagem consequentemente bem melhor, bem mais eficiente. Disco sólido é muito utilizado nos carros que tem freio a disco nas 4 rodas e é utilizado no disco traseiro, né? Quando a gente vem aqui para a parte de trás do porta-malas, para você abrir o porta-malas você tem 2 opções, ou você abre ela por dentro, ou você utiliza aqui na chave, você tem abertura aqui com botão, né? Você destrava o carro, depois você vem na chave, ele não tem esse controle simples, ele não tem como você destravar por aqui. Você vem na chave mesmo, gira e ele abre. Não tem puxador, né? Não tem nenhum botão aqui para você abrir. Vale lembrar que nas versões mais sofisticadas, como a Intense, a câmera de ré fica aqui. Então ela acaba ficando até visualmente bem interessante. E aí você vai ter já a chave canivete. Um porta-malas grande, é uma das partes que mais impressiona desse carro, 290 litros, né? Porta-malas amplo, bem acabado para a versão do carro. Ele tem carpete de fora a fora, sendo que em vários carros a gente não tem esse carpete. Até carros não subcompactos, mas compactos comuns, né? Alguns não tem, o Polo, por exemplo, não tem ali atrás. A gente tem um sistema aqui preso por 2 varetas, muito interessante, né? Assim como o Etios, ele também tem um sistema bem simples aqui de fixação. É um projeto indiano, talvez por isso que tem algumas semelhanças, como um único limpador de para-brisa, um único limpador, né, esguicho de água também. Eu acho que muitas coisas vêm talvez da escola indiana, né? É um porta-malas assim que impressiona bastante, se você comparar com subcompactos, ele é o maior de todos, né? Maior que do Up e maior do que o do Mob e também do QQ. Porém, ele acaba sendo até do mesmo nível de vários carros compactos, né? Alguns compactos, como o Gol mesmo, tem 5 litros a menos que esse. Então, considero um porta-malas muito bom. Bom, vamos entrar aqui, né, para ver como realmente é o espaço interno aqui do carro. Aqui a gente, entrando aqui, vamos para o lado atrás do motorista. Bom, esse carro aqui, o banco está regulado para mim, né? Eu tenho 1,80 m. Fica bem próximo aqui, praticamente está encostado. Não está pressionado, mas está encostado o banco aqui para mim. A distância aqui da cabeça também não é uma das melhores, né? Minha cabeça acaba encostando aqui. Se eu ficar realmente ereto aqui, eu sinto que a cabeça fica prensada. Mas é o que temos de espaço para um carro desse subcompacto, não tem jeito, né? Nós não temos aquelas alças que o pessoal gosta para segurar aqui. Nas versões mais sofisticadas, tipo a Intense, a gente tem. Porém, a gente tem algumas coisas como regulagem do cinto de segurança, né? Aqui atrás a gente tem os obrigatórios cintos de 3 pontos para os 3 ocupantes, que é obrigatório, assim como os Isofix, também os encostos de cabeça. Né, o banco aqui, ele é um tecido até que bonito, né, porém é uma qualidade regular. Não é relativamente confortável, né, aqui está na média aí do segmento dos compactos aí no geral. A porta aqui do carro, né, a gente pode ver que é uma porta simples, o acabamento dela, todo simples, todo de plástico duro, como é de se esperar, e ele não tem vidro elétrico aqui traseiro, né? Pelo menos nessa versãozinha que é a versão mais barata. O puxador tem que ficar numa parte boa, numa posição boa, só realmente o outro lado da frente que fica uma posição um pouquinho pior. Né? Aqui você, quando o carro está travado, você pressionando aqui a linguetinha, ele já destrava, né? Antigamente você precisava apertar o botão lá dentro do painel para destravar, para aí sim conseguir sair. Né? Não é aquele sistema que você desliga o carro, automaticamente ele destrava as portas. Na parte interna aqui do carro, né, a gente pode ver a simplicidade do projeto. As portas elas são simples, aqui a gente só tem o puxador, né? E aqui para você abrir, a posição aqui acho que é um pouco ruim. Ali, se ele tivesse uma alça por aqui, talvez seria melhor. O pino que a gente tem é muito antigo, esse esquema do pino aí, né? Hoje são poucos carros que utilizam. E aqui na parte interna, né, a gente tem um simples cluster aqui, ele não mostra muitas informações, né, quando a gente liga. Se você for ver uma coisa que ele tem aqui, ele não tem computador de bordo, ele praticamente tem o odômetro parcial e o total, né? Esse carro está com um pouco mais de 9.000 quilômetros. Ele não tem também aqui os comandos do som, também, né, um volante super simples, esse carro não tem piloto automático. Realmente, o acabamento dele aqui é tudo plástico duro, né, não tem
Apesar de ser um volante bonito, né, um volante bem simples aí também, acabamento. Algo que eu sinto falta também é que não tem contagiros. Nas outras versões aí mais sofisticadas, mais caras, ele acaba vindo, né? Nessa Zen aqui é desprovido desse recurso aí. O que acontece é que ele tem uma luz que a gente vai mostrar para vocês, ele indica se você está dirigindo de forma econômica ou não. Quando eu tenho econômico ele fica verde, conforme você vai aumentando a rotação, você muda a marcha, ele vai ficando vermelho. Pessoal, aqui na parte interna a gente vai mostrar para vocês como é aqui o Kwid por dentro, né? Aqui em cima a gente pode ver, ele tem um espelho aqui, desse lado aqui ele acaba não tendo, né? Acaba sendo bem simples. Quando a gente vem aqui, uma parte que eu acho complicado, o volante ele não tem altura, regulagem de altura nem profundidade, pelo menos a altura poderia ter. Ah, mas é um carro popular, tudo bem. Mas a altura, o banco, como também não tem regulagem de altura, fica muito ruim para mim. Eu, pelo menos, a partir dos 60 km por hora, eu não consigo ver o velocímetro. Eu tenho que abaixar para conseguir ver. Então eu acredito que seja algo realmente que incomode bastante, pelo menos para pessoas mais altas, né? Talvez que seja mais baixo não atrapalhe tanto. Vindo aqui para o lado, a gente tem algo que eu acho muito ruim também, é o vidro elétrico. Eles colocam o vidro elétrico nessa parte do painel, em vez de colocar na porta. Mas qual o objetivo disso? Realmente é reduzir custo. Você reduz a quantidade de cabos que vão até a porta. Eu acho um pouco complicado aqui até você pegar o jeito, né? Algo muito bom desse carro é o porta-luvas, é algo que impressiona muito. Apesar de ele vir aqui para baixo, você tem porta-luvas muito amplo. Apesar de ele não ter luz, ele tem 14 litros aí de porta-luvas, né? Realmente é um dos maiores porta-luvas aí da categoria. E acho que comparado com vários carros, é raríssimo de você ver um porta-luvas tão grande. Vindo para cá, a gente tem um acabamento simples, tem alguns porta-trecos aqui, né? Pra você colocar copo, pra você colocar algumas coisas aqui. O câmbio, ele tem um acabamento simples. Ainda tem essa parte de plástico aqui que já é melhor que muitos carros, né? Muitos carros antigos não tinham nem esse acabamento aqui, era tudo com carpete mesmo, né? Agora a gente vem da questão aqui dos bancos. Os bancos aqui eu achei ele um pouco curto, né? Ele não apoia bem a coxa aqui, tem praticamente 4 dedos aqui sobrando. E também eu acho ele muito estreito, né? Se você realmente faz uma curva muito rápida, você sente que você quer ameaçar sair do banco. Já olhando aqui também, ele é um banco inteiriço, né? Então o encosto acaba sendo uma parte inteiriça junto com o resto, o encosto de cabeça é integrado com o encosto do banco. É um banco relativamente confortável, é uma espuma mediana, né? Tá na média aí dos outros carros em questões de conforto. Eu achei um banco bonito, né? Não é tão bom, mas é um banco bonito. Agora, algo que realmente demonstra economia no carro, que eu achei absurdo, é a questão do cinto de segurança. Seria o acabamento, né? A gente tem como se fosse um buraco aqui, né? Que é bem perceptível aqui no cinto de segurança, aqui atrás, ó. Vocês conseguem ver claramente que realmente falta um acabamento, né? Além desse parafuso aqui, para fora que é até aceitável, mas a gente consegue ver até lá dentro do furo, né? Aqui atrás do cinto de segurança. E isso acontece com todos os cintos, né? Não apenas esse daqui, mas com outro cinto aqui do motorista também. Só que na parte de baixo, né, nós temos o motor. O motor é esse menorzinho aqui. O motor bem compacto. O filtro de óleo ele fica numa parte aqui baixa. Talvez ele seja até um problema por questões aí de impacto de pedras e afins, né? A gente tem desse lado aqui o câmbio. Nesse meio tempo aqui, né, a gente tem a parte da embreagem. Você vindo para essa parte aqui de baixo, você tem o diferencial, então a rotação sai do câmbio vem para o diferencial, do diferencial ele é distribuída para as duas rodas, né? Chegando aqui onde está a coifa, onde transmite a rotação. E aqui atrás a gente tem a barra de direção, né? Sistema de direção do veículo. A gente tem uma suspensão independente, McPherson, que é a mais convencional, e ele utiliza aqui disco na dianteira. Atualmente é disco ventilado, mas antes era um disco sólido, o que acabava dando bastantes problemas e muitas reclamações. Já na parte aqui de cima, a gente pode perceber que esse carro utiliza o tipo de acionamento da embreagem por cabo, não é um acionamento hidráulico. Qual a vantagem disso, né? O baixo custo, até para questões de manutenção, porém, conforme a embreagem vai sendo desgastada, é necessário fazer a regulagem dela, senão o pedal acaba ficando muito baixo. Na parte traseira aqui do carro, a gente tem uma suspensão que é o eixo de torção, né? O mais simples tipo de suspensão que nós temos, com as molas helicoidais aqui e os amortecedores. Nós também percebemos aqui que ele não utiliza disco traseiro, ele utiliza tambor, que é o mais convencional para esse tipo de carro, né? Os carros
mais populares aí os carros de entrada, né? Aqui nós temos o tanque de combustível, né? E aqui o silenciador do escapamento. Né? Como um convencional, pode-se perceber que tudo no carro realmente é muito simples, né? Realmente por ser um carro de baixo custo, perceptível que utiliza os conceitos mais simples aí de engenharia, porém são conceitos funcionais. Aqui embaixo o carro é relativamente organizado, né? Não tem isolamento dessa parte aqui do escapamento, né? Boa parte dos carros a gente acaba tendo um isolamento para evitar até que se passe calor, porém isso não faz com que gere calor lá para a parte interna do carro nem nada. Pessoal, aqui a gente vai dar uma volta no carro, né? Tá esperando o pessoal sair. A gente pode ver aqui quando o carro ele tá parado, ele vibra pouco, porém quando você liga o ar-condicionado você sente que realmente ele começa a vibrar bem mais, né? Acaba forçando aí, ele necessita trabalhar mais e o carro acaba vibrando bastante. Mas quando você tá parado assim, realmente a vibração não é mínima, né? Não é algo que incomode, pelo menos aquilo que não incomode ninguém, né? Principalmente quando o ar tá desligado, a vibração acaba sendo pouca. Porém, quando você liga o ar, realmente dá uma aumentada boa. Ele tem a luz aqui que ele mostra a luz verde quando você não está exigindo muito do carro, quando está no modo econômico. Aqui a gente vai subir uma ladeira pesada, então provavelmente ele vai cair bastante. Vamos ver como é o rendimento dele, né? Deixar os carros aí se distanciarem. Segunda marcha aqui, pisando fundo, tentando não atropelar o motoqueiro. Vamos lá, o carro com o ar-condicionado ligado, 2 pessoas. Ele ainda está mantendo a cor verde, né? Que olha, a gente vai conseguir passar o Renegade e um Civic, olha. Quase a gente passa eles com o Quid, hein? Incrível, hein? Olha. E a gente chegou aqui, ó, bem, andamos bem junto com o Renegade, um Civic e um Fiesta. Olha, nada mal para um Quid 1.0, hein? De apenas 70 cavalos. Mas realmente o carro não fica ruim, né? Ele anda bem ali. Tem uma valeta bem pesada aqui, a gente sente, lógico, mas foi bem tranquilo passar com esse carro, enquanto muitos carros acabam batendo embaixo. A gente tá aqui, tá verde, né, o rendimento aqui do carro, mas conforme a gente acelera bastante aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês em outra parte. Conforme ele vai sendo muito exigido, ele fica laranja e por fim ele fica vermelho quando realmente a hora tá nas maiores rotações, né? Ou seja, como se imaginar, quanto maior a rotação, mais o carro vai consumir combustível aí, né? Porém também a potência e o torque máximo dos carros aspirados, eles sempre chegam aí nas rotações mais altas, né? Normalmente aí acima de 4.000 RPMs aí o torque e a potência acima de 5. Vou esticar primeiro só pra vocês verem, ó. Fica do roxo, vermelho, o carro vai berrando pra caramba, ó. A gente vai ficando mais escuro. Então, sinal que eu tô... Na verdade, a gente precisaria, eu acredito, dessas luzes, porque o carro berra tanto que você já percebe que tem algo anormal aí, que realmente se está com uma rotação alta. O isolamento acústico dele não é um dos melhores. Mas de resto, não é um carro tranquilo para você dirigir na cidade, não é um carro que você vai passar por grandes perrengues. É muito compacto, então isso vai te ajudar muito aí para você fazer as manobras, para você achar alguma vaga. E também no dia a dia você não vai sentir muita essa falta de potência que ele possa vir a ter. Só não é aconselhável em viagens longas, até pelo desconforto que o carro pode vir a deixar pelo banco. E também não é tão aconselhável pela estabilidade do carro, né? Ele, apesar de para a cidade ele ser bom, para a estrada você pode acabar tendo uns problemas aí de falta de fôlego, principalmente em ultrapassagens, né? Passando por essa rua que é bem desnivelada, o carro também acaba pulando bastante, algo que possa incomodar um pouco. A questão do consumo, né, do carro, ele faz na cidade 10,3 km por litro, no álcool, né, na rodovia faz 10,8, já na gasolina ele faz 14,9 na cidade e 15,6 na estrada, ou seja, tem um consumo muito bom, né? Realmente o consumo dele é bem reduzido. Para a gente finalizar aqui, então, quais pontos positivos e negativos desse carro, né? Vamos começar pelos pontos positivos. Economia de combustível é um dos carros mais econômicos do mercado brasileiro. Se você tirar os híbridos aí, provavelmente ao mais, ele e o Mobi realmente são extremamente econômicos esses carros, né?
Outra parte boa é a altura do solo, então realmente para quem acaba passando por ruas muito esburacadas é muito bom, ele não bate embaixo, é muito difícil você acabar batendo no espaço lombado, em valeta. Outra parte também positiva é o grande porta-malas dele, né? Como a gente havia falado, 290 litros, é muito grande por ser um carro tão compacto assim. Já a parte negativa desse carro, né? A gente tem alguns problemas relacionados principalmente a desgaste de peças. As pessoas reclamam que esse carro dura muito pouco as peças, principalmente a parte de freio. Não é que o carro venha a quebrar muito, né? Mas as peças se desgastam muito rápido. Outros problemas também que a gente tem instabilidade, por ele ser um carro alto e estreito nas curvas, ele acaba rolando bastante, né? Então, se você fizer uma curva muito rápida para aquela pessoa que gosta de uma pegada mais esportiva, isso provavelmente pode te incomodar. Também o espaço interno para ele é pequeno, principalmente o traseiro ali, as pessoas ficam realmente apertadas, né? Tanto a questão do joelho quanto a questão da cabeça. Por isso que a gente indica realmente quando vá só criança e não adultos atrás. Será que esse carro é muito caro para manter? Na verdade, as manutenções, se você fizer até 60 mil na concessionária, você vai gastar um pouco mais de 3.500. O que não é absurdo aí você comprar com os carros, o preço está bem na média, né? O custo de peça desse carro aqui não é muito caro. Se você pegar a somatória aí das peças e cestas básicas, que seriam pastilha e disco de freio dianteiro, que seria a embreagem, as suspensões dianteiras e traseiras, na verdade, os amortecedores, bem como a parte de velas e cabos de velas, o custo total aí da manutenção vai ser em torno de 1.820, né? Não considerando peças de concessionária, porém peças originais e peças de boas marcas aí, né? Então, se você comparar com os outros carros aí que nós já gravamos, é um carro realmente de custo mais baixo, né? Porém, pelo que se percebe, a durabilidade dele é menor. E também, se vocês forem comprar, digo que vocês comprem a partir de 2020, o modelo a partir de 2020. Porque o 18 e o 19, eles tiveram muitas reclamações, como o próprio freio que nós já mencionamos aqui do disco, foi feita algumas melhorias aí junto com essa alteração aí. Então, para quem é que eu indico esse carro, né? Na verdade, eu indico esse carro para pessoas que usam o carro mais na cidade, que vai pegar pouca estrada, pessoal que realmente não vai usar com adulto atrás, casal sem filhos ou casal com filhos pequenos, aí é tranquilo. Porta-malas é bom, então para a pessoa que quer um carro para o dia a dia, para ir no mercado, que seja fácil de estacionar, esse carro se enquadra muito bem. E também para quem precisa, às vezes, usar o carro na estrada de terra e não tem condições de investir num carro mais caro. Ele é um dos melhores, porque a altura do solo dele, comparado com todos os hatches, realmente é maior e te dá uma sensação assim, que o carro não vai bater embaixo, você fica mais tranquilo com pedras, esse tipo de coisa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um like, curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos, familiares, suas redes sociais aí. Também não esqueça de se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente mandar um novo vídeo. Também acompanhe a gente aí nas redes sociais, né? No Instagram e também no Facebook GT Car School. Beleza, pessoal? Guardo vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu!